Não é segredo que trabalhar em grupo não é fácil. A gente sabe o quanto que é difícil tomar decisões quando a gente tem diferentes pessoas, diferentes perspectivas e, claro, diferentes interesses em comum. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na tomada de decisão ou num processo de trabalho, tende a torná-lo cada vez mais complexo. Mais pessoas, maior complexidade. Porém, a gente tem uma referência importante quando a gente fala sobre como eu coloco pessoas para trabalharem juntas e consigo, por meio de um processo estruturado, chegar a um resultado em comum, onde as pessoas consigam, pelo menos, fazer ali concessões e se comprometerem com o resultado, por mais que talvez não seja aquele resultado 100% do agrado da pessoa envolvida. Uma delas, claro, é o jogo, a dinâmica, a facilitação que a gente pode fazer. E é interessante que já existem muitas obras que trazem para nós técnicas que a gente pode utilizar com o jogo, com a brincadeira, mas que tem uma estrutura muito bem estabelecida e com isso nos ajuda a chegar a um denominador comum. E a gente tem, então, uma obra bastante famosa, que é o Game Storming, que traz 88 jogos que a gente pode utilizar no ambiente de trabalho. Mas o que é interessante para a gente pensar é, esses 88 jogos, eles são divididos em algumas categorias, características específicas para nos ajudar na hora que a gente for, é claro, aplicar essa técnica junto ao nosso grupo. Então a gente tem jogos de abertura, por exemplo, que nos ajudam a abrir as sessões de cocriação, que ajudam a gente a conectar as pessoas. Às vezes são pessoas que não têm uma familiaridade, uma conexão, uma relação diária. Então é importante ter esses jogos de aquecimento para que a gente possa preparar aquelas pessoas para trabalharem juntas. Nós temos os jogos de exploração, para que a gente possa, então, explorar ali qual é o desafio, quais são os conhecimentos que a gente tem, colocar tudo isso junto. Então são jogos específicos para exploração. E nós temos os jogos de fechamento, claro, que são os jogos que a gente utiliza para encerrar as sessões de cocriação, para encerrar as decisões, para que a gente possa concluir aquele trabalho juntos e chegar ao resultado que a gente espera. Fora esses, a gente tem o que são chamados jogos centrais, os nossos jogos coringas. São jogos que a gente pode utilizar em diferentes situações, dependendo do contexto que a gente está. E o que é interessante, então, a gente pensar sobre isso? Nós temos muitas técnicas, só que nesse livro, né, nós temos 88 jogos que a gente pode utilizar, e o que é bom é, quando a gente tem, né, estuda, né, a pessoa facilitadora, que pode ser alguém de design, pode ser alguém de negócio, pode ser alguém de tecnologia, isso não há uma restrição em relação a quem pode ser a pessoa facilitadora, a quem pode ser a pessoa que vai ali facilitar o processo usando essas técnicas, mas conforme a gente estuda, a gente vai se tornando mais hábil em trazer aquela ferramenta necessária para que o grupo consiga sair talvez de uma situação de conflito, uma situação de indecisão e então alcançar um caminho e continuar, destravar e dar o próximo passo. E isso acontece muito, muitas reuniões que a gente tem ali conversas e quando a gente vê não conseguimos chegar a um resultado, porque enfim, ficamos debatendo e dando voltas e voltas e não chegamos a um resultado final adequado, por mais que a reunião tenha durado 1 hora, por exemplo. Então, usar ferramentas, ter consciência desse ferramental é importante até para que esses encontros sejam realmente úteis e nos façam sentir útil naquela situação. Então vale lançar a mão, estudar, entender e claro, quanto mais prática, mais hábil a gente vai ser em utilizar estruturas de jogos, de dinâmicas, de facilitação para que grupos alcancem resultados, destravem o que estiver travado e sigam no seu processo decisório. Isso é super importante. Tem ali todo um embasamento psicológico, tem um embasamento técnico, tem um embasamento de experiência daquilo que já aconteceu, de cases que conseguiram alcançar resultados positivos ao utilizar as ferramentais. Então não se limitem em colocar aí no seu cinto de utilidades as ferramentas, as estruturas dos jogos corporativos, das dinâmicas da facilitação, usando sempre, claro, com cuidado, com atenção, sabendo onde aplicar, com certeza a gente vai conseguir bons resultados. Mais uma dica para o nosso cinto de utilidades profissional.